Seja bem-vindo ao mundo marcial. Os ninjas são geralmente apresentados como mestres do invisível e da informação, capazes de realizar o impossível. Desempenho físico, poderes psíquicos e artes marciais provam que são capazes de qualquer coisa. Em geral, eles são representados como inimigos dos samurais. A história dos chamados ninjas é mais complexa do que parece e difícil de entender. Existem relativamente poucas fontes escritas porque os ninjas viviam cercados de segredos, e a transmissão da arte de mestre para discípulo era principalmente de forma oral. Normalmente empregados para espionagem, infiltração ou missões de guerrilha, viviam em aldeias escondidas no coração das montanhas. Os praticantes foram treinados para se infiltrar em território inimigo para prender e relatar tropas, armas, provisões e fortificações. As técnicas desenvolvidas ainda incluíam tentativas ativas de alterar o curso das batalhas, como incêndio criminoso, assassinato, interceptação e a destruição de armas e suprimentos e similares. Os praticantes eram comumente conhecidos como ninja, mas havia vários termos alternativos: shinobi, umitsu, rapa, tokpa, monomi, enokizaru. O ninjutsu se desenvolveu principalmente durante o período Sengoku, final do século XV ao XVI, quando a guerra era endêmica. Ninjutsu se organizou em escolas, ryuha, e suas técnicas sistematizadas. Havia 71 ryuha diferentes, mas os três mais conhecidos eram o Iga-ryu, Koga-ryu e Kishu-ryu, outros sendo derivados destes. Nos tempos de Tokugawa, de 1600 a 1867. Devido ao sigilo associado às suas atividades, os ninjas eram frequentemente vistos como misteriosos e evasivos. Os textos do Ninjutsu Ryuha mantêm lendas sobre suas origens, mas os estudiosos os consideram altamente imprecisos. Parece provável que as técnicas de espionagem e reconhecimento, coleta de informações para fins de guerra, tenham sido introduzidas nos séculos 7 e 8, provavelmente de forma organizada através do clássico livro militar chinês de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Dizem que o príncipe Shotoku foi o primeiro a empregar alguém como shinobi na derrota do Mononobe em 587. Outros sugerem que Yamabushiki eram praticantes de Shugendo, uma forma sincrética da crença shintoísta budista com foco na adoração das montanhas podem ser os progenitores do ninjutsu. Em geral, os primeiros relatos de atividades ninjas são infundados. À medida que a escala das batalhas aumentava e as guerras se tornavam mais bem organizados nos tempos medievais, a necessidade de espiões e táticas não convencionais tornou-se crítica. No início do século XIV, Kuzunoki Masashige que dependia de atividades semelhantes à dos ninjas. Ele supostamente empregou os ninjas de Iga para entrar em Kyoto para discernir a situação militar. Além disso, em defesa de sua fortaleza, Masashige colocou bonecas realistas para fazer suas tropas parecerem mais numerosas. Suas habilidades na guerrilha levaram escolas posteriores de ninjutsu a reivindicar conexão com Masashige. Após a Guerra Onin, de 1467 a 1477, e a propagação da guerra por todo o Japão, vários daimos, senhores da guerra regionais, começaram a empregar ninjas como espiões regularmente para ajudá-los a expandir seus domínios. No final do século XV, havia supostamente 53 casas ninja Koga e 2 Iga, sendo as principais famílias os Hattori e 2 das ramificações dessa casa, os Fujibayashi e Momoshi. Entre os daimos que empregavam ninjas por suas habilidades em espionagem estavam Takeda Shinjin, Uesugi Kenshin e Ojo Ieyasu. Na Batalha de Magari na província de Omi em 1487, Hokaku Takayori enviou ninjas para o acampamento do exército Ashikaga Bakufu, onde eles incendiaram o quartel-general e forçaram a retirada das tropas Ashikaga. Foi através de tais ações que a reputação de ninja se espalhou entre os daimos. Com a destruição dos territórios de Iga e Koga por Oda Nobunaga em 1581, muitos dos guerreiros locais fugiram para daimos no leste do Japão, espalhando ainda mais o conhecimento do ninjutsu. O daimo mais conectado com o uso de ninja foi Tokugawa Ieyasu, primeiro shogun do Bakufu Tokugawa estabelecido em 1603. Matsudaira Kiyoyasu empregou várias centenas de ninjas Iga sob as ordens de Hattori Hanzo Yasunaga. Quando as tropas de Akashi Mitsuide assassinaram Oda Nobunaga em Kyoto em 1582, Ieyasu evitou o próprio ataque e escapou de Sakai de volta ao seu território natal de Mikawa com a ajuda de Hattori Hanzo Yasunaga e um grupo de ninjas. Quando ele se tornou shogun, Ieyasu chamou Hanzo para Edo, e o contratou para liderar os ninjas de Iga e Koga para espionar inimigos em potencial do Bakufu. Como os ninjas eram antes de tudo espiões, completar as missões e retornar para relatar eram essenciais. Ninjutsu pode, assim, ser visto como a arte da fuga, e as técnicas foram projetadas para garantir a sobrevivência. No ninjutsu existem técnicas abertas e encobertas. As primeiras referem-se a técnicas utilizadas quando não se disfarça sua aparência e usa estratégia e engenhosidade para penetrar no território inimigo, enquanto a segunda refere-se a entrar furtivamente no campo inimigo usando técnicas de ocultação, para não ser visto pelos outros. Os ninjas foram ensinados a se disfarçar para passar despercebidos e foram treinados em múltiplas formas de fuga, com base no conhecimento do comportamento animal. A noite forneceu uma excelente cobertura para ações ninja. Para o trabalho noturno, os ninjas usavam roupas pretas e um capuz para evitar serem detectados, mas à luz do dia, eles normalmente usavam roupas marrons com cinza reversível por dentro, que se misturavam com o ambiente natural. Naturalmente, eles estavam muitas vezes disfarçados, como um padre itinerante, um comerciante ou algo parecido. O ninjutsu ensinava a familiaridade com os elementos naturais como meio de ocultar a presença, usar a sombra de árvores ou rochas para se esconder, realização de operações à noite, empregando a confusão criada por tempestades, neblina ou incêndios para se infiltrar em um castelo ou casa. A familiaridade com os detalhes do território inimigo, incluindo o conhecimento do dialeto local, também foi considerada inestimável. Nem todas as contingências poderiam ser cobertas. Então, acima de tudo, esperava-se que os ninjas fossem inventivos e não fossem limitados por seu treinamento. O ninja desenvolveu uma variedade de ferramentas para ajudá-los a cumprir suas missões, incluindo chapéu de junco, corda, lápis de ardósia, remédios, tenugi, uma forma de toalha pequena, e tsuketake, para acender fogueiras.
Para missões mais longas, um ninja levaria bebida e comida seca. Para determinadas tarefas, existiam ferramentas especializadas de vários tipos, divididas em ferramentas de escalada, utensílios de água, vários meios de atravessar lagoas e fossos, ou se esconder neles, ferramentas de abertura para entrar nas residências e dispositivos de fogo e explosivos, bombas de fumaça, flechas de fogo e pólvora para rifles e canhões. Para realizar missões de espionagem, assassinato e emboscada, e até mesmo para lutar em batalhas regulares ou se defender de ataques, o ninja tinha que ser bem treinado em habilidades marciais e no auge da disciplina física e mental. Isso exigia o domínio da maioria dos principais sistemas de armas e habilidades marciais da época: espada, lança, arco e flecha, luta corpo a corpo, bastões, artilharia e equitação. Havia outras armas empregadas por ninjas do que por outros guerreiros, como as famosas shurikens, que variavam de simples facas curtas a estrelas de 3, 4, 6 ou até 8 pontas. Ninja praticava natação, corrida para cobrir longas distâncias com fadiga, controle da respiração e várias formas de caminhar para evitar o som e a detecção. Eles também tinham que ser hábeis em escalar, empregando várias ferramentas para auxiliá-los, como escadas de corda e garras de metal que se prendiam às mãos. Trabalhando muitas vezes à noite, eles treinavam para aumentar sua capacidade de ver no escuro e ouvir. Os praticantes de ninjutsu treinavam formas de canto, feitiços mágicos, encantamentos e os famosos selos de mãos ninja para focar o poder mental e receber proteção divina. Um treinamento espiritual severo era necessário para realizar missões difíceis, como o ninjutsu envolve o uso de engenhosidade e estratagemas para escalar cercas e muros e usar várias ferramentas ninja. O ninja foi uma ferramenta importante durante o período Sengoku, de 1467 a 1568, mas também uma influência desestabilizadora. Quando o Senhor da Guerra Oda Nobunaga emergiu como o daimyo mais forte e começou a reunir o Japão de 1551 a 1582, ele viu as fortalezas ninja em Iga e Koga como uma ameaça, mas apesar de derrotar e cooptar rapidamente as forças ninjas Koga, Nobunaga teve mais problemas com Iga. No que mais tarde seria chamado de Revolta de Iga ou Iga no Han, Nobunaga atacou os ninjas de Iga com uma força esmagadora de mais de 40 mil homens. O ataque rápido de Nobunaga a Iga forçou os ninjas a travar batalhas abertas, e como resultado, eles foram derrotados e espalhados pelas províncias próximas e pelas montanhas de Ki. Enquanto sua base foi destruída, o ninja não desapareceu completamente. Alguns foram para o serviço de Tokugawa Ieyasu, que se tornou shogun em 1603, mas o ninja muito reduzido continuou a servir em ambos os lados em várias lutas. No período Edo sob o shogunato Tokugawa de 1603 a 1868 trouxe estabilidade e paz ao Japão, encerrando a história ninja. Durante muito tempo, a prática do ninjutsu ficou perdida, e revivida durante a Segunda Guerra Mundial, e ensinada abertamente em vários lugares do Japão. Também foi exportado para o exterior, com o resultado disso existem centros de treinamento de ninjutsu em muitos lugares do mundo. Técnicas comuns de ninjutsu incluem Seishin Teki, que desenvolve a educação espiritual, mente e as emoções. Envolve conceitos como autoconhecimento, harmonia e compreensão da natureza. Taijutsu, técnicas para combate de mãos vazias. Kenjutsu, a arte de empunhar a espada japonesa. Bojutsu, técnicas de luta com bastões. Sujutsu, a arte de empunhar a lança japonesa. Naginata-jutsu, a arte de empunhar a naginata. Essa arma consiste em um bastão de madeira com uma lâmina curva na ponta. Kusarigama-jutsu, técnicas para o kusarigama, que é uma arma japonesa com uma lâmina em uma ponta e uma corrente de metal, terminando com um peso na outra. Shuriken-jutsu, as técnicas para usar armas de arremesso, como shuriken e kunai. Kujin, são os 9 selos de mão ninja. Refere-se aos gestos de mãos associado à meditação budista. Acredita-se que a prática do Kujikiri confere atributos místicos. Quando realizada tinha como objetivo permitir que um ninja desenvolvesse características sobre-humanas. O ninjutsu é comumente associado ao bujutsu, mas por que isso? O significado e uso do termo bujutsu são denominações para as artes marciais do Japão são assuntos de considerável confusão e desinformação entre os praticantes e aficionados e apaixonados das artes marciais japonesas. Era comum entre os samurais, ninjas ou outras artes marciais japonesas adquirem o termo bujutsu, adotado principalmente para facilitar a discussão dos múltiplos objetivos e propósitos do treinamento combativo, que referissem a habilidades guerreiras. Descreve as várias disciplinas marciais japonesas em sua função original, como artes da guerra e o processo pelo qual o estudo do bujutsu se torna um meio de autodesenvolvimento e autorrealização, para buscar o objetivo principal da arte marcial, que é a autodefesa e a sobrevivência. O intenso período de guerra no Japão que deu origem ao termo bujutsu, que incluía todos os aspectos da guerra e combate. O domínio sobre essas armas e técnicas durante esse período ficou conhecido como as 18 disciplinas guerreiras, que deram origem às escolas de combate chamadas Ryuha. Essas disciplinas, muitas delas são usadas pelos praticantes de ninjutsu, como mencionado anteriormente. O ninjutsu continua a fascinar o público em todo o mundo de modo que o fascínio pelo domínio das habilidades ninja de espionagem é uma arte marcial complexa que pode levar anos para aprender e internalizar. Envolve diferentes técnicas usadas em diferentes situações. Você aprende a treinar sua mente e corpo em maneiras furtivas de lidar com um atacante ou atacar alguém. Em relação à consciência mental, você aprende a treinar sua mente em relação a ataques fisicamente. Você aprende diferentes técnicas de luta para derrotar seu oponente. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.